Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos ao Follow Hein Favorites, onde John e eu compartilhamos uma história relacionada à lição da semana. John, as duas sessões de doutrina e convênios que estamos estudando esta semana são as sessões 135 e 136. Elas foram escritas com 2 anos e meio de diferença. A sessão 135 é sobre o martírio de Joseph Smith e Hyrum Smith. A sessão 136 é sobre a jornada para o oeste. Tenho o que considero a história perfeita para essas duas sessões. Você já ouviu falar do nome Dan Jones? Sim, ele esteve em Cartago, na prisão em algum momento com José. Dan Jones estava na prisão de Carthage na noite anterior à morte de Joseph Smith. Dan havia imigrado do país de Gales, no Reino Unido. Ele trabalhava no rio Mississippi como capitão de um barco a vapor quando se filiou à igreja, levando muitos santos dos últimos dias para Nauvoo. Você sabia que Dan Jones recebeu a última profecia registrada de Joseph Smith? Aqui está a história. Na noite anterior à morte do profeta Joseph Smith, ele ouviu tiros do lado de fora da janela da prisão de Carthage, então decidiu dormir no chão. Perto dele estava Dan Jones. O profeta perguntou a Dan se ele tinha medo de morrer. Dan respondeu: "Você acha que chegou a hora? Envolvido em tal causa, não acho que a morte teria muitos terrores." Mas então, Joseph profetizou: "Você ainda verá o país de Gales e cumprirá a missão que lhe foi designada antes de morrer." A promessa do profeta se cumpriu em 1845, quando Dan e sua esposa Jane foram chamados para servir no país de Gales. Dan usou seu talento para falar, para ensinar o evangelho com grande convicção. Ele era fluente em galês e inglês, e testemunhas registraram que ele falava de maneira tão cativante que conseguia manter a atenção do público em qualquer um dos idiomas por horas. Uau! A história não termina aí, John. A sessão 136 é sobre a jornada para o oeste. Bem, Dan Jones também fazia parte desse grupo. Ele está cruzando as planícies em 1856, com alguns desses santos galeses que ele havia convertido. Ele faz parte das companhias de carrinhos de mão de Willie e Martin, que, como a maioria de nós sabe, foram as duas companhias de carrinhos de mão que ficaram presas nas nevascas e tiveram muitas pessoas morrendo. Eles estavam morrendo de fome. Ele diz em seu diário que logo a caça se tornou tão escassa que não conseguíamos matar nada. Comemos toda a carne pobre, a gente ficava com fome ao comê-la. Finalmente, tudo acabou. Não restava nada além das peles, que tentamos comer, cozinhamos e comemos muito sem tempero, e isso deixou toda a companhia doente. Muitos ficaram tão revoltados com isso que ficavam enjoados só de pensar nisso. As coisas pareciam sombrias, pois nada restava além dessas pobres peles cruas tiradas do gado faminto. Pedimos ao Senhor que nos orientasse sobre o que fazer. Os irmãos não murmuraram, mas sentiram que deviam confiar em Deus. Cozinhamos a pele. Depois de molhá-la e raspar os pelos até ficar macia, comemos tudo, inclusive a cola. Isso fez com que ela permanecesse conosco por mais tempo do que desejávamos. Finalmente, tive uma inspiração sobre como preparar o material e dei um conselho ao grupo, dizendo-lhes como cozinhá-lo, para que eles queimassem e raspassem os pelos. Isso tendia a matar e purificar o gosto ruim que a queimadura lhe dava. Depois de raspar, fervê-lo por 1 hora em bastante água, jogando fora a água que havia extraído toda a cola. Em seguida, lave e raspe bem a pele com água fria, ferva até ficar com consistência de gelatina, deixe esfriar e coma com um pouco de açúcar polvilhado por cima. Isso dava bastante trabalho, mas não tínhamos muito o que fazer e era melhor do que passar fome. E então ele faz esta declaração: "John, pedimos ao Senhor que abençoasse nossos estômagos e os adaptasse a essa comida." Uau! Em vez de dizer, envie-nos algo melhor. Não foi mudar minhas circunstâncias, foi mudar a mim mesmo. Podemos ter um pouco de maná? Você poderia enviar mais alguma coisa? Por favor, envie-nos mais alguma coisa. Uau! Quantas vezes você e eu, e tenho certeza de que muitos de nossos ouvintes, oramos para que nossas circunstâncias mudem. Quando Dan Jones não orou por isso, ele orou para que o Senhor o transformasse para se adaptar às circunstâncias. John, nós nos concentramos muito em Joseph Smith e Brigham Young, esses nomes mais conhecidos, mas pessoas como Dan Jones, você pode aprender muito com isso. Eles passaram por isso. Eles estavam lá para o martírio, eles fizeram essa jornada para o oeste e há milhares mais como ele. Sim,
E essa é uma daquelas histórias do tipo, acho que reclamo demais. Sim, eu preciso delas. Acho que consigo. Acho que consigo se o micro-ondas quebrar. Acho que não preciso chorar da próxima vez. Certo, Acho que sim. certo. Acho que vou sobreviver. Se o Wi-Fi estiver fora do ar. Ah, sim. Esperamos que você se junte a nós em nosso podcast completo. Ele se chama Follow Heim. Você pode obtê-lo onde quer que obtenha seus podcasts. Estamos com um historiador da igreja esta semana. Seu nome é Dr. Keith Erickson. Ele sabe praticamente tudo sobre Joseph Smith e Brigham Young e nos orienta por essas 2 sessões. Esperamos que você se junte a nós lá e volte aqui na próxima semana. Faremos outro Follow Him Favorites.